E aí galera, eu queria fazer um vídeo sobre política hoje, né? Que faz tempo que a gente não faz vídeo sobre política aqui no canal. Dos últimos três vídeos, né? Pelo menos um foi de filosofia, o outro foi mais tentando prever uma parada que tem a ver com política, mas nem tanto. E o último foi de série, né? Eu falei sobre The Boys. A real é que aconteceu muita coisa na política esses dias, só que é tanta coisa acontecendo que não dá pra comentar tudo, né? Só com, por exemplo, as coisas que rolou com o MBL, né? MBL saiu o membro acusou outro membro de assédio, aí outra pessoa acusou esse membro que acusou de assédio de roubar dinheiro do movimento, e depois foi provado que não foi roubado do movimento, uma confusão. Esse lance da gótica com o tal do Piauí. Ainda teve membro do movimento que saiu da candidatura, né? Que tava tentando conseguir um carguinho novo lá. Saiu porque descobriram que ela tinha inscrição em site de prostituição. Aí teve também o lance do debate entre o Aldo Rebelo e o Renan Santos, que é um debate meio que inútil, né, cara? O debate do que juntando os dois não dá 10% dos votos. Ver um debate entre o Renan Santos e o Aldo Rebelo é tipo ver um jogo de futebol entre o Chapecoense e o Bangu. Quem vai querer assistir essa porra, cara? Ninguém torce pra esses dois times, né? Aí o governo, né? O governo do executivo, ele teve duas derrotas esses dias, né? Que foi primeiro conseguiram retirar os vetos do Lula no negócio lá da lei da dosimetria, né? E logo antes disso também conseguiram fazer com que o tal do Messias não fosse aprovado para ser ministro do STF. E aí todo mundo ficando feliz, né? Todo mundo ficando com aquela famosa esperança, não? Porque finalmente o governo está perdendo, a gente está conseguindo algumas vitórias aqui e ali. Isso é um bom sinal, significa que a gente está conseguindo voltar a tomar o controle da política. E não é bem isso, né, cara? É uma parada que já era previsível. O que está acontecendo é que o STF não está lutando muito contra, porque eles estão muito visados pela mídia, mas se o STF quisesse, eles poderiam cancelar todas as tentativas do Congresso, do Senado, de impedir o governo federal de tomar o controle total do STF, né? Que seria mais um cargo comissionado pelo Lula, né? Mais um ministro do STF dado pelo Lula. O Sérgio Moro falou uma parada que, infelizmente, eu vou ter que concordar com o Pato lá, né, cara? Que ele falou que o Lula, no final de mandato, com popularidade lá embaixo, né, cara? Todo mundo odiando o cara. Como é que esse presidente vai indicar, no último ano do mandato dele, no auge da impopularidade dele, botar lá o ministro do STF? Mais um para ficar como o cãozinho dele na coleira dele. Provavelmente vai ter gente aqui no vídeo, igual que teve lá no vídeo do que eu falei do Guto Zacarias, né? Que pra pessoas que nem eu, na política, nada nunca tá bom. Nada nunca te agrada, você tá sempre reclamando de alguma coisa. Não, é um fato, cara. Não tem como você ficar feliz sabendo que sempre tem um problema, sempre tem um impedimento e não tem ninguém lutando para fazer algo para te ajudar nisso. Você tá perdendo na eleição, você tá sendo derrotado pela oposição, não porque eles têm maioria, não porque eles têm popularidade, mas porque não tem ninguém no seu lado para fazer oposição a eles. Vai lá, Kim Kataguiri faz um PL a favor de leis feministas. Vai lá o Flávio Bolsonaro e vota em PL feminista. Vai o partido do Bolsonaro e coloca um trans de direita para ser candidato. Vai lá o MBL e coloca uma candidata deputada que é uma ex-prostituta. Como é que você vai ter esperança numa situação igual essa, cara? Que você não tem representatividade do que você acredita, dos seus ideais na política. Simplesmente não existe nenhum partido, nenhum movimento, nenhum grupo de verdade dentro da política que esteja 100% completamente seguindo ideais que seriam da maioria da população da direita, né? Enquanto isso, a esquerda está super representada. Qualquer grupo de esquerda minoritário, o menor que seja, vai ter um político lá que representa eles. Tem algum trotskista no Congresso, tem algum cara de social-democracia no Congresso, sempre tem. E se não bastasse isso tudo, né, a representatividade que eles já têm, né, os políticos que eles já têm lá no poder deles, ainda vai à direita e querer, tipo, fazer uma meia-culpa lá, votar em favor de leis que são de esquerda, né, são leis que estão com a esquerda, para dizer que não, aqui ó, nós não somos tão radicais assim. É sempre esse medo da direita de ser radical, esse medinho de não podemos parecer para a população em geral que a gente é radical. É como o Emílio Surita ele lá falou pro Flávio Bolsonaro, cara, você tá querendo ser moderado para ganhar o voto que o seu pai não ganhou? Cara, o seu pai foi eleito porque ele não era moderado, porque ele dizia não ser moderado, né? Todo mundo acreditava que ele ia ser um cara mais radical, ele não foi. E por isso que ele não continuou no poder, porque ele não foi. É sempre interessante você dar uma visualizada nas pesquisas, né? Que você vai ver que, tipo assim, o Bolsonaro no 2018, ele teve uma quantidade de votos, não falando de porcentagem, falando da quantidade de real, número total de votos, que foi menor do que o 2022. E mesmo assim, ele perdeu. Você acha que teve uma queda tão gigantesca assim, de popularidade dele, sendo que ele teve mais votos?
Não, não foi isso, cara. Foi porque ele não foi radical o suficiente. Ele não se manteve firme. A oposição só teve medo dele continuar no poder porque ele estava sendo prejudicada, né, pelo tipo de coisa que ele passava, mas não pelas atitudes dele. Ele não era uma ameaça real. Ele era um problema para esse pessoal. Só isso, ele era só um problema, ele não era uma ameaça. O que eles fizeram? Eles foram lá, tiraram ele do poder. Toda a oposição, né, parte da direita, o centro e toda a esquerda, foi lá, se uniu e tirou o cara do poder. Foi simples assim. E o único motivo para isso ter acontecido é porque ele não era radical o suficiente. O Milei, por mais que ele tenha tido problemas com algumas medidas dele que foram um pouco drásticas demais, que a população não gostou, ele ainda tá lá em alta porque ele foi radical. O Bukele tá em alta total no Salvador. Por quê? Porque ele fez coisas radicais, porque ele fez mudanças que eram necessárias. Ele foi lá e ele tirou todo o poder do judiciário e passou pra ele. O Trump, no final do primeiro mandato dele, ele tava igualzinho o Bolsonaro tentou fazer, ser menos radical, tentar apelar mais a população a apoiar ele. E o que aconteceu? Ele perdeu. Ele percebeu o erro dele e ele se tornou mais radical ainda no discurso. Você vê que ele radicalizou muito mais o discurso dele atualmente. E ele foi lá e conseguiu ser reeleito e ele tá no poder de novo. O Bolsonaro está fazendo o oposto disso. Eles estão indo lá e estão ficando mais e mais moderados para tentar conseguir algum público. E o resultado disso vai ser derrota, como sempre foi. Mesmo se ele for eleito, mesmo se por algum milagre, né, não tiver nenhuma interferência, ele conseguir ser eleito para presidente, ainda vai ser um governo bunda, um governo merda, um governo pau mole que não vai fazer nada igual foi o primeiro governo Bolsonaro, porque eles não se radicalizam, eles não fazem coisas diretas, eles não têm atitude. Você nunca vai ver o governo Bolsonaro fazendo como o governo Trump fez, várias deportações, né? Não, vamos agir logo, fazer logo com que a esquerda não tenha mais poder, vamos fazer de tudo aqui para conseguir tomar de volta essa eleição e conseguir ser eleito. Você nunca vai ver o Flávio Bolsonaro fazendo isso. Você nunca vai ver o Jair depois que ele sair da prisão, né? Se ele conseguir sair. Você nunca vai ver ele sendo mais radical. A testosterona foi drenada do partido do PL, totalmente. Eu particularmente até teorizo, né, que a facada no Bolsonaro prejudicou tanto o sistema dele, né, tanto a biologia dele como um todo, que ele ficou sem testosterona nenhuma e virou praticamente um afeminado, né, porque ele virou um imbecil depois que ele levou aquela facada. Ele ficou fraco, ele não discutia mais, você não via mais aquela raiva, aquela força que ele tinha, né, por exemplo, quando ele debatia com a Maria do Rosário no plenário. Você não vê aquele Bolsonaro dos anos 90 que fala: eu só nego sim tudo que for possível porque eu não apoio o governo atual. Você vê esse Bolsonaro pau mole, esse Bolsonaro tem que entrar nas quatro linhas, tem que ficar nas quatro linhas, não pode fazer nada que seja antidemocrático, eu respeito a democracia, eu respeito as instituições. Cara, dane-se as instituições, dane-se a democracia. Mas é igual eu falei lá no vídeo do caso dos Starship Troopers, né, cara? Quando você pega uma política onde o voto de todo mundo importa, o voto de todas as pessoas é igual, todos os estados são iguais, é o mesmo voto, o mesmo poder de voto. O que acontece? O voto não vale nada, porque se todo mundo tem importância, ninguém é importante. É como dizia aquele velho ditado: se o voto realmente fizesse diferença, ele não seria obrigatório, ele seria proibido. Porque é assim que funcionam as coisas no Brasil, você não pode ter mudança real. O Brasil ele nunca muda, ele sempre continua a mesma coisa. Desde os anos 90, cara, a gente teve mudança nenhuma no Brasil. Tudo que aconteceu no Brasil era uma coisa que já estava para acontecer, já estava na mesma linha reta desde sempre. Isso porque nenhum dos dois lados tem realmente uma inspiração para fazer uma grande mudança na esfera do poder, né, do Brasil. Enquanto a esquerda fica só focando em pauta social, a direita também não faz nada, cara, nem se mexe. Aí não tem grandes mudanças na política de policiamento, não tem nada de econômico que muda enormemente no Brasil. A gente continua sempre nessa mesma situação de país do futuro que a gente está desde os anos 90. Não, o Brasil no futuro vai ter uma economia que vai estourar, cara, vai ser muito bom. É sempre o país do futuro, porque o presente não acontece nada, né? Que nem diz nosso hino mesmo. É um país que tem muita glória no passado, mas no presente atual ele nunca tá bom. Então é isso aí o vídeo de hoje. O vídeo de hoje foi só um desabafo falando sobre política em geral, né? Não foi nem sobre um tema específico, né? Eu só fui falando. Se você se interessa por política, filosofia, religião, né? Se você é um cara mais de direita, segue aqui o canal, né? Se inscreve aí. Considere fazer uma doação também aqui no nosso QR Code. Se você puder dar um like, deixar um comentário também, vai ser de muito ajuda. É isso aí então, obrigado por quem assistiu até aqui. Fique com Deus, valeu, fui!